que serve a ONU? Essa é a pergunta que eu mais tenho lido em vários canais meus, principalmente porque a guerra em Gaza voltou. Eu tenho muitos vídeos explicando por que é tão difícil a ONU interferir na questão em Gaza, mas eu acho que precisa ser explicado para as pessoas entenderem o tamanho do problema. Uma das falas que eu mais ouço, principalmente da nova extrema-direita, é que a ONU não serve para nada. E eles falam isso porque eles são contra qualquer tipo de órgão internacional que possa fazer algum tipo de mediação ou controle dos países. A ONU é considerada o maior órgão multilateral do mundo, ou seja, é o maior organismo para relações multilaterais entre os países. São mais de 190 países que estão na ONU. A ONU ela tem várias esferas, várias organizações ligadas, e uma das principais partes da ONU se chama Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança foi criado lá no início da ONU, na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial. E na época, a ONU ela tinha 50 e poucos membros, ou seja, ela não tinha a quantidade de gente que tem hoje. E quando o Conselho de Segurança foi criado, ele tinha 5 membros fixos. Esses 5 membros fixos, se a gente parar para olhar em relação aos 50 e poucos membros, que eram da ONU, 10% da ONU estavam no Conselho de Segurança. Esses membros da ONU, esses membros do Conselho de Segurança fixos, são os que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então você tem a China, você tem a Rússia representando a antiga União Soviética, porque antes era a União Soviética, você tem o Reino Unido, você tem a França e você tem os Estados Unidos. Esses países, eles têm muito poder, porque o Conselho de Segurança, ele é praticamente o xerife da ONU. Acho muito importante colocar isso. Toda a carta da ONU fala sobre os vários órgãos que tem internos na ONU, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança, ele é considerado xerife porque ele tem poder de ação. Qual é o poder de ação do Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança, a partir mais ou menos do artigo 39, 40, 41, 42 da Carta da ONU, deixa claro que tem poder para chamar forças armadas. É o que a gente chama de forças de paz, mas são forças armadas de diversos países que compõem o Conselho de Segurança e que compõem a ONU, e aí essas forças armadas poderiam fazer um processo de intervenção, um processo de controle em regiões extremamente afetadas por guerras. Ou seja, a ONU teria poder de interferência? Sim, teria. Só que o problema é que quando foi criado o Conselho de Segurança, com esses membros fixos, que são os membros com muito poder dentro da ONU, foi criado também o veto. E o veto tem uma história muito interessante. O que é esse poder de veto? Na época, a União Soviética tinha muita preocupação do Conselho de Segurança ser utilizado contra ela. No caso, Stalin tinha essa preocupação. Eu já contei essa história, mas vou contar de novo. O Stalin tinha medo de que o Conselho de Segurança pudesse, em algum momento, ser chamado para ser usado contra a União Soviética. Então, ele pediu que fosse criado o veto. O que era o veto? O veto ele tinha muita lógica naquele tempo, lá, década de 50, final dos anos 40, início dos anos 50. O veto seria o seguinte: o Conselho de Segurança votava, mas os membros plenos, ou seja, os membros fixos, os 5 membros fixos, teriam direito a veto. Então, por exemplo, a ONU ela tem, o Conselho de Segurança ela tem os membros fixos e elas têm os membros rotativos, E aí, se a maioria dos membros rotativos, os membros fixos, votassem uma normativa lá dos Estados Unidos para ir contra a União Soviética, a União Soviética podia levantar a mão e falar assim, veto. Ou seja, poderia vetar ações decididas pelo Conselho de Segurança. E esse direito ao veto, ele foi se transformando muito controverso, porque ele começou a ter uma utilização política muito forte. Quando um aliado de um dos membros fixos estava em risco de sofrer uma intervenção, era utilizado o veto. E aí a gente viu isso muito forte agora na questão em Gaza, porque desde o primeiro mês de intervenção de Israel em Gaza, nessa época, inclusive, o Brasil, que não é membro fixo, é membro rotativo, mas estava como presidente do Conselho de Segurança, propôs várias, inclusive, resoluções de cessar-fogo. Um mês depois do início da ofensiva de Israel em Gaza, a gente já tinha noção que a coisa ia ficar muito séria. O Brasil, inclusive, propôs um cessar-fogo, que era um cessar-fogo muito bom e que ele foi quase que aprovado por unanimidade, mas os Estados Unidos vetou. Por quase todo o período da situação em Gaza, os Estados Unidos têm vetado, colocando barreiras para que Israel tenha liberdade de ação em Gaza e a ONU não consiga trabalhar em Gaza. E aí olha como é contraditório tudo isso, se você parar para pensar. A Assembleia Geral da ONU já votou várias vezes contra a guerra em Gaza, pelo cessar-fogo, por uma intervenção da ONU em Gaza, várias vezes, só que a Assembleia não tem o poder do Conselho de Segurança. E aí o Conselho de Segurança, que tinha lógica lá na década de 50, porque a ONU tinha 50 e poucos membros e o Conselho tinha 5 pessoas, agora a ONU com 190 e poucos membros,
continua tendo 5 membros fixos e os outros rotatórios, que não chega a 16 no total. Então, 5 países têm poder total sobre o mundo. Por isso que a China, o Brasil e outros países do sul global têm como uma das principais plataformas de questionamentos políticos o fim do direito do veto da ONU e o aumento das cadeiras fixas no Conselho de Segurança. Esse aumento iria para países do sul global, com uma fixa para o Oriente Médio, mais uma fixa para a Ásia, uma fixa para a América Latina. Essa é a ideia, porque aí você aumentaria a proporção de decisões no Conselho de Segurança. Mas isso só funcionaria no final das contas se acabasse o poder de veto, porque o poder de veto ele perdeu o sentido. O medo inicial lá da União Soviética ele se desfez completamente, até porque a União Soviética nem existe mais. Então o certo seria aumentar as cadeiras do Conselho de Segurança e acabar com o poder de veto. Se acabasse com o poder de veto, tudo que o Conselho de Segurança tem poder, de acordo com a Carta das Nações Unidas, poderia entrar em prática. E aí a gente veria a ONU podendo ter uma atuação muito maior no caso como Gaza, por exemplo, porque não teria impedimentos, não teria veto dos Estados Unidos, que é um grande apoiador da limpeza étnica em Gaza, né? Ele foi um grande apoiador com Biden, mas agora com Trump é escancarado o negócio. Então quando vocês falam assim, tem que acabar a ONU, não serve pra nada, não, calma. Temos um problema pontual na questão ONU por causa dessa organização ultrapassada do Conselho de Segurança. Porém, lembrem que quem é a favor do fim de órgãos multilaterais no mundo é os Estados Unidos de Trump e é também a extrema-direita internacional, porque eles querem que não exista mais nenhum órgão mediador, nenhum órgão que esteja acima ali observando o que os países estão fazendo de errado para aniquilar todos os direitos das minorias, tá bom?